aos 63 anos. Melissa Sue Anderson pronuncia-se finalmente sobre Karen Grassl. Melissa Sue Anderson nasceu a 26 de setembro de 1962 na vibrante cidade intelectual de Berkeley, na Califórnia. Um lugar há muito associado à experimentação cultural, às ideias progressistas e a uma forte comunidade artística. Nasceu como a segunda das duas filhas de James e Marian Anderson, um casal cujas vidas, como as de muitas famílias da época, foram moldadas pelas rápidas mudanças sociais da década de 1960. A sua irmã mais velha, Maureen, era 12 anos mais velha. Uma diferença de idades significativa que fez com que Melissa crescesse com uma irmã que era quase mais uma influência adulta do que uma companheira de brincadeiras de infância. Esta dinâmica proporcionou-lhe uma combinação única de independência e orientação durante os seus primeiros anos. Quando Melissa tinha apenas 7 anos, a família Anderson tomou uma decisão significativa e que mudaria as suas vidas. Mudaram-se da tranquila e academicamente virada região da Baía de São Francisco para Los Angeles. Uma mudança que a colocaria, em última análise, à porta da indústria do entretenimento. Esta transição marcou o início de um novo capítulo para a família, mas trouxe os seus próprios desafios. Quando Melissa fez 13 anos, os seus pais divorciaram-se, um momento emocionalmente difícil para qualquer adolescente. Ela e a irmã permaneceram sob os cuidados da mãe, Marian, que as educou segundo as tradições do catolicismo romano, proporcionando estrutura, fé e estabilidade durante o que poderia ter sido um período turbulento. Apesar destas reviravoltas pessoais, Melissa já estava a encontrar o seu caminho no mundo das artes performativas. Ainda criança, participou em anúncios publicitários para empresas conhecidas como a Mattel e a Sears, o que lhe deu um primeiro contato com as câmaras e a introduziu no ritmo da representação profissional. A viagem de Anderson no mundo do entretenimento começou verdadeiramente quando uma perspicaz professora de dança reparou na sua postura natural, presença e expressividade. Vendo o claro potencial da jovem, a professora incentivou os pais de Melissa a procurarem um agente de talentos, uma sugestão que mudaria completamente o rumo da sua vida. Assim que entrou no mundo das audições, Melissa rapidamente se tornou um rosto familiar no circuito dos anúncios publicitários, conseguindo trabalhos regularmente e impressionando os diretores de casting com a sua capacidade de transmitir charme e nuances emocionais subtis. Os seus primeiros trabalhos na televisão surgiram logo de seguida e conquistou papéis em várias séries, sendo um dos mais memoráveis de Millicent em The Brady Bunch, a rapariga que protagoniza o famoso Beijo Doce e Algo Desajeitado com Bob Brady. Esta participação tornou-se um dos momentos clássicos favoritos dos fãs de sitcoms dos anos 70. No mesmo ano, expandiu ainda mais o seu currículo com uma participação num episódio de Shaft, demonstrando que, mesmo jovem, era versátil o suficiente para transitar entre sitcoms familiares e dramas policiais. Com apenas 11 anos, a carreira de Anderson atingiu um ponto de viragem monumental. Conseguiu o papel de Mary Ingalls na já icônica série televisiva Little House on the Prairie, A Casa na Pradaria. A sua escalação marcou o início daquele que viria a ser um dos papéis mais marcantes da sua vida. Melissa protagonizou a adorada série durante 8 temporadas. A partir de 1974, tornou-se parte integrante do núcleo emocional da série através da sua interpretação de Mary, a gentil e inteligente filha mais velha dos Ingalls, cujas histórias incluíram alguns dos arcos mais dramáticos e desafiantes de toda a série. Embora tenha saído oficialmente após a 7ª temporada, a sua presença manteve-se forte e regressou para mais 3 episódios durante a 8ª temporada, no final de 1981, permitindo que a jornada da sua personagem fosse concluída de forma mais completa e dando aos fãs uma sensação de continuidade e encerramento. Em 1976, a relação profissional de Melissa com o criador e estrela de Little House on the Prairie, Michael Landon, aprofundou-se quando este a convidou pessoalmente para participar no seu filme autobiográfico, The Loneliest Runner. Foi um convite significativo que Melissa descreveu posteriormente como uma honra, destacando a sua excitação por ter sido escolhida para um projeto tão pessoal. Assumiu o papel de Nancy Ritchie, a primeira namorada do jovem John Curtis, personagem fictícia que representava a personalidade de Landon, interpretado por Lance Kerwin. A experiência deve tê-la marcado, pois apenas um ano depois, em 1977, voltou a contracenar com Kerwin no telefilme James Atkins,
onde interpretou o interesse amoroso da personagem. Isto demonstrou ainda mais a sua capacidade de retratar jovens mulheres emocionalmente complexas e com as quais o público se identificava em histórias de amadurecimento. O seu talento não passou despercebido à crítica nem às comissões de premiação. Em 1978, Anderson recebeu uma nomeação para o Emmy do horário nobre de melhor atriz em série dramática, em reconhecimento do seu trabalho poderoso e emocionalmente rico em Little House on the Prairie. No ano seguinte, ganhou o Emmy pela sua prestação no especial da ABC After School, Which Mother Is Mine? Um papel que lhe permitiu explorar material dramático fora do cenário fronteiriço que a tornou famosa. Ainda nesse ano, voltou a assumir um papel principal, interpretando Dana Lee Gilbert, a personagem título de Survival of Dana, um telefilme da CBS sobre uma adolescente do Dakota do Norte que enfrenta novos desafios sociais depois de se transferir para uma escola no Vale de San Fernando, em Los Angeles. O projeto permitiu-lhe interpretar uma personagem moderna, mais próxima da sua própria idade e experiência de vida. Em 1980, a carreira de Anderson alcançou projeção internacional. Recebeu o prêmio TP de Ouro em Espanha para melhor atriz estrangeira pelo seu papel em Little House on the Prairie, um testemunho da ampla popularidade da série em todo o mundo. O seu reconhecimento em Espanha surgiu após uma visita bem-sucedida em 1979, onde participou como convidada no programa de televisão espanhol de grande audiência, 625 Líneas, o que a apresentou a um público ainda maior. Em 1981, recebeu uma nomeação para o Young Artist Award pela sua prestação no filme de terror canadiano Happy Birthday to Me, provando que tinha versatilidade para transitar do drama familiar para o suspense intenso. Após a sua saída de Little House on the Prairie, Anderson continuou a representar regularmente, participando em séries de televisão conhecidas como The Equalizer, Alfred Hitchcock Presents, Chips e Murder, escreveu. Os seus talentos estendiam-se também aos bastidores. Atuou como produtora associada em Where Pigeons Go to Die, 1990, um dos últimos projetos televisivos criados por Michael Landon antes do seu falecimento, refletindo a longa parceria profissional entre os dois. Em 1998, as suas contribuições para a televisão com temática do Velho Oeste foram formalmente reconhecidas, quando foi incluída no Hall da Fama dos Artistas do Oeste no Museu Nacional do Cowboy e da Herança do Oeste, em Oklahoma City. Um ano depois, em 1999, contracenou ao lado de Heather Langenkamp na série televisiva de curta duração, Partners, acrescentando mais um gênero ao seu currículo diversificado. Muito mais tarde, em 2014, Anderson fez um regresso discreto, mas significativo, aos ecrãs com um papel não creditado como a mãe de Stash na longa-metragem Veronica Mars, permitindo aos fãs de longa data um pequeno mas encantador vislumbre dela novamente no cinema. A vida pessoal de Melissa Sue Anderson tomou um rumo profundamente significativo em 1990, quando se casou com Michael Sloan, um respeitado argumentista e produtor de televisão, cuja carreira abrangeu múltiplos gêneros e décadas. A sua parceria não era apenas uma união típica de Hollywood, era construída sobre um respeito mútuo e tranquilo, um espírito criativo partilhado e uma compreensão dos exigentes mundos profissionais de cada um. Anderson, conhecida pela sua postura ponderada e reservada, atribuiu frequentemente a Sloan o fato de a ter mantido com os pés assentes na terra, oferecendo-lhe companhia e uma presença constante numa altura em que se estava a adaptar à vida após a enorme fama de Os Pioneiros, Little House on the Prairie. O seu casamento rapidamente se tornou um pilar de estabilidade na sua vida, contrastando com o ritmo frenético da indústria do entretenimento que tinha moldado grande parte da sua juventude. Juntos, Anderson e Sloan deram as boas-vindas a 2 filhos, cada um acrescentando novas dimensões às suas vidas. A filha, Piper, chegou primeiro, trago consigo uma sensação de alegria e responsabilidade que Anderson abraçou de todo o coração. Poucos anos depois, nasceu o filho, Griffin, completando a família e dando a Anderson o tipo de vida familiar estável que ela tanto ambicionava. Falava frequentemente sobre como a maternidade suavizou a sua perspectiva e remodelou as suas prioridades, desviando o seu foco das constantes exigências de Hollywood e direcionando-o para um mundo mais íntimo e centrado na família.
Ambos os filhos cresceram com pais que valorizavam a criatividade, a curiosidade e a independência. E Anderson orgulhava-se de os ter criado longe dos holofotes da atenção constante dos média que ela própria tinha conhecido como estrela infantil. Em 2002, a família tomou uma decisão ousada que viria a mudar o rumo das suas vidas. Mudaram-se da Califórnia para Montreal. A mudança não foi apenas geográfica, representou uma mudança de estilo de vida, de identidade e do tipo de futuro que Anderson desejava para os seus filhos. Montreal oferecia uma sensação de anonimato, riqueza cultural e um ritmo mais lento que a atraíam após anos a trabalhar num setor de alta pressão. Ela encontrou conforto na mistura de charme do velho mundo e vibração moderna da cidade e apreciou a privacidade que o ambiente canadiano proporcionava à sua família. Esta transição também abriu novas oportunidades criativas para Sloan, que continuou a desenvolver e a produzir projetos no estrangeiro, enquanto desfrutava de um contexto cultural diferente. Após vários anos a viver no Canadá, a família deu mais um passo significativo. Naturalizaram-se cidadãos canadianos no Dia do Canadá, em 2007. Anderson descrevia frequentemente este marco como simbólico, um momento que representava não só uma mudança gira, mas também emocional. Tornar-se canadiana representou para ela uma espécie de renascimento, um novo capítulo onde poderia ser mãe e artista, figura pública e pessoa privada, sem as pressões que tantas vezes a tinham perseguido nos anos anteriores. A própria cerimônia, realizada no feriado nacional do país, realçou o sentimento de pertença e gratidão da família para com o seu lar adotivo. Mas os capítulos da vida também incluem o luto. E o de Anderson surgiu de forma devastadora muitos anos depois. Michael Sloan, que por esta altura já tinha regressado a Nova York para trabalhar e se dedicar à sua arte, faleceu a 13 de agosto de 2025. A sua morte marcou o fim de uma parceria que durou mais de 3 décadas. Uma parceria construída sobre amor, colaboração e apoio inabalável. A perda foi profunda, afetando não só Anderson e os seus filhos, mas também inúmeros colegas e amigos que conheciam Sloan como um brilhante contador de histórias e uma presença calorosa e perspicaz. Para Anderson, isto encerrou um capítulo importante da sua vida, repleto de sonhos partilhados, desafios, triunfos e profundo afeto. Aos 63 anos, Melissa Sue Anderson chegou a um ponto da vida em que a reflexão lhe surge naturalmente, e com essa reflexão surge a vontade de se abrir sobre pessoas e experiências que antes preferia manter em segredo. Depois de décadas a manter uma distância discreta, quase cautelosa, 2 bastidores mais dramáticos de A Casa na Pradaria, Anderson decidiu finalmente que estava na altura de falar abertamente sobre Karen Grassel, a atriz que interpretava a adorada Caroline Ma Ingalls. Anderson explicou que a idade traz uma certa liberdade, aliada a uma clareza emocional que nem sempre teve na sua juventude. Finalmente cheguei a um ponto em que posso falar sobre tudo isto, disse ela, sem sentir que estou a pisar o calo de alguém ou a reabrir feridas antigas. Esta maturidade, acrescentou, permitiu-lhe partilhar verdades com a delicadeza e a imparcialidade que, na sua opinião, a história merece. Os seus comentários sobre Grassel foram surpreendentemente sinceros, mas expressos num tom ponderado e não provocador. Anderson começou por reconhecer a enorme influência de Grassel no set, quando esta ainda era uma atriz infantil. Karen tinha uma energia calma e maternal, disse ela. Mesmo quando as coisas no set pareciam caóticas ou exaustivas para os adultos. Era uma das pessoas que fazia o ambiente parecer seguro para mim. Anderson falou sobre como observou Grassel a navegar pelo complexo mundo da produção televisiva, longas horas, conflitos de personalidade, batalhas criativas, mantendo sempre um sentido de dignidade e compostura. Aprendi muito com ela, disse. Não só sobre representação, mas também sobre como uma mulher se comporta nesta indústria. Mas Anderson não se esquivou aos aspectos mais subtis do relacionamento delas. Abordou com delicadeza a tensão bem documentada entre Grassel e Michael Landon, um assunto que evitava há anos. Havia dias em que se sentia a tensão no set, admitiu. Em criança, nem sempre compreende, mas consegue perceber quando os adultos não estão em sintonia. Explicou que, embora se tenha mantido próxima de Landon, também sentiu empatia por Grassel durante esses períodos. Eu percebia que ela estava a esforçar-se ao máximo, disse Anderson. Ela preocupava-se profundamente com a sua personagem e lutava por coisas que acreditava serem importantes. Isso é algo que respeito ainda mais agora do que naquela altura.
Ela até falou abertamente sobre o seu próprio distanciamento emocional de Grassel durante as filmagens, algo sobre o qual os fãs especulam frequentemente. Quando se é jovem, fica-se meio que na bolha, disse ela. Eu era próxima de certas pessoas, e a Karen tinha o seu grupo. Não era hostilidade, apenas mundos separados. Agora, olhando para trás, ela reconhece que Grassel talvez tivesse um peso maior do que qualquer um imaginava na altura. Penso que ela sentia a responsabilidade de tornar Ma Ingalls não só credível, mas significativa, refletiu Anderson. Ela assumiu esse fardo silenciosamente, e isso é algo que admiro ainda mais hoje. Talvez na parte mais sincera dos seus comentários, Anderson descreveu como o envelhecimento remodelou a sua visão das pessoas que ajudaram a moldar a sua infância. Envelhece e começa a pensar em quem o guiou, quem o protegeu, quem o desafiou. Karen fez tudo isto à sua maneira, diz. Nem sempre percebi isso na altura, mas definitivamente percebo agora. Anderson enfatizou que qualquer distanciamento ou incompreensão do passado já não importa para ela. Este tempo suaviza as arestas e realça apenas o que foi significativo. Tenho muita gratidão por ela, diz. Ela foi um pilar desse programa e merece todo o reconhecimento que recebe. Com isto, os tão aguardados comentários de Anderson soam menos a boatos ou confissão e mais a um generoso gesto de encerramento. Uma atriz experiente a homenagear uma mulher que um dia esteve ao seu lado na pradaria, ambas tentando encontrar o seu caminho num mundo muito maior do que imaginavam na época.